Olá e muito bem-vindo à Literatura Falada. Me diga uma coisa, o que o Pato Donald, o Harry Potter e o Dom Casmurro do Machado de Assis possuem em comum? Todos eles são obras de ficção. Ficção é um termo que geralmente causa confusão. E eu proponho aqui que a gente comece essa exposição nos voltando ao dicionário. Meu dicionário aqui é o Hawais e eu trago para vocês a definição de ficção que o dicionário traz. A ficção, ato de fingir o seu efeito, produto da imaginação, história inventada em literatura, cinema, etc., conto, novela ou romance construído a partir de elementos imaginários e ou elementos da realidade inseridos num contexto imaginário. Narrativa. Ficção científica. História baseada em progressos científicos imaginários. Essa é a definição de ficção do dicionário. Ficção transita, portanto, em torno do que é imaginado, do que é inventado, do que é produto da imaginação. Eu já vi aluno dizer que gosta de romances de ficção. Ora, todo romance é ficção, todo romance é ficcional, porque é história inventada, é história imaginada, é história criada por alguém. Não é, portanto, necessário que tenha personagens mágicos ou que se passe em um mundo habitado por clones, avatares, unicórnios, enfim. Não é necessário nada disso para que um texto seja ficcional. Dentre as inúmeras questões que envolvem esse termo, eu vou destacar aqui duas para a gente passar rapidamente por elas. Primeiro, a ficção é uma maneira de ler o mundo tão válida como qualquer outra maneira. Esta sim é uma faca de dois gumes, né? A ficção é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo em que ela pode ser um exercício de libertação e de denúncia, ela também pode reduplicar o real. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. No cinema, Blade Runner, uma ficção científica, um clássico, filme maravilhoso, que aborda questões fundamentais de nosso tempo e de nosso mundo, mesmo sendo uma ficção científica. Desenho animado, vamos citar os Simpsons. Desenho inteligente, irônico e tão perspicaz na abordagem de fatos do mundo que volta e meia acaba prevendo alguns. Dom Casmurro, que eu citei de início. Mais do que traiu ou não traiu, o romance da Capitu mostra a situação de opressão feminina no século XIX, as voltas com a família patriarcal brasileira, o problema do discurso e da voz narrativa, etc, etc. Enfim, romance atualíssimo, né? Por outro lado, você tem aquelas narrativas clichês, né? Aqueles romances açucarados, com heróis idealizados, mocinhas belas e frágeis e outros ingredientes mais que você pode bem imaginar, porque todo mundo conhece esse tipo de história, né? É a maior parte daquelas histórias que estão na TV, nas novelas de televisão, eventualmente em minisséries, em comédias românticas do cinema, enfim, são aqueles romances clichês que servem pouco para questionar o nosso mundo, mas pelo contrário, acaba reduplicando as suas ideologias, suas estruturas, enfim. Eu vou citar aqui uma professora chamada Ivete Lara Walt, que no seu livro O que é ficção, aborda essa questão ao mesmo tempo em que me dá a deixa para que eu já entre no segundo ponto que eu quero lembrar vocês aqui. Abre aspas. Lendo sempre, poderá se surpreender ao perceber quanta ficção esconde a chamada realidade e como, através da ficção, pode-se desvendar o real enquanto processo, fruto das relações dos homens entre si e com a natureza. Ora, além de a ficção desvendar o real enquanto processo, temos que nos atentar para os limites, por vezes tênues, entre a ficção e a realidade. Essa é uma questão extremamente complexa.
Se considerarmos ficção como parte de discursos de fingimento e de recriação da realidade, estamos aí face enorme possibilidade reflexiva e que vão desde os fatos que nos são relatados e que, por mais que queiram se ater ao real, são contaminados pelas impressões pessoais, ideologias, conceitos, preconceitos, até o próprio discurso da história, a história com H maiúsculo, que é nada mais, nada menos que uma versão dos fatos ocorridos. Geralmente os fatos são contados pelo lado vencedor. É só você imaginar a história do descobrimento do Brasil contada, por exemplo, pelos índios que presenciaram o evento. Seria uma história, uma versão bem diferente daquela, por exemplo, contada pelos portugueses, não é mesmo? Se você quiser ler algo sobre o assunto, há um livrinho bem pequenininho, da coleção Primeiros Passos. O meu tem 80 páginas. E não se iluda pelo título da coleção, não se trata de um texto simplista. E ele se chama O que é ficção? É dessa professora que eu acabei de citar, a Ivete Lara Camargo Wald. E ele aborda o tema. É uma leitura interessante, são 80 páginas, como eu disse, tentando responder essa questão. O que é ficção? E é uma questão que não é simples, até porque a ficção nos rodeia o tempo todo, desde o filme e o livro que a gente lê, até mesmo os fatos que nos rodeiam, não é mesmo? Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro. Lembrando a vocês que agora eu também estou no Instagram. O Literatura Falada no Instagram fala sobre curiosidades, dá dicas de leitura. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.